Boa noite e sejam bem-vindos. Ao longo da vida, toda pessoa, em algum momento, sente um conflito entre o corpo e a alma. Espiritualmente, queremos nos elevar, estar em um lugar mais alto, mas ao mesmo tempo, há o corpo, com seus desejos e paixões, puxando-nos para baixo. Esse conflito pode se tornar tão intenso que, às vezes, a pessoa já nem sabe mais quem realmente é. Sou um ser espiritual, elevado? Ou sou alguém extremamente materialista, até mesmo primitivo, sendo atraído para lugares muito baixos? Esse contraste pode ser desconfortável e até levar as pessoas a extremos. Alguns se entregam completamente ao lado espiritual, tentando ser tão elevados que enxergam o corpo como um inimigo a ser combatido. Essa visão existe em certas tradições de monges e faquires, por exemplo. Há pessoas em diferentes culturas que acreditam que, para serem espirituais, precisam lutar contra o corpo, privando-se de prazeres, jejuando, abstendo-se de se casar, pois veem isso como uma rendição a um desejo. Mesmo que seja com sua própria esposa, preferem viver como monges, na pobreza, na escassez, vestindo-se de forma simples para evitar qualquer tipo de prazer. Para eles, a única forma de se elevar espiritualmente é negar completamente o corpo. Por outro lado, há aqueles que vão ao extremo oposto, tentam apagar qualquer traço de espiritualidade e se entregam completamente aos desejos do corpo, afundando-se em prazeres e impulsos, até chegarem a um ponto em que se cansam de si mesmos. Alguns passam a sentir repulsa por quem se tornaram, outros simplesmente aceitam. Sou assim, sou como um animal, como um ser instintivo, e é assim que eu vivo. A pergunta que surge é: qual é o caminho correto? O rei Salomão, no versículo que temos diante de nós, capítulo 12, versículo 10, do livro de Provérbios, nos traz uma parábola. Essa parábola, por si só, já é verdadeira e importante, independentemente de sua aplicação. Mas, no contexto, ela nos ajuda a entender a questão que levantamos. Como encontrar o equilíbrio certo entre o material e o espiritual? Primeiro, vamos estudar a parábola em si, pois ela tem valor próprio e representa uma verdade absoluta. Somente depois veremos sua aplicação. Na parábola, o rei Salomão diz: o justo conhece a alma de seu animal, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Salomão está falando sobre uma pessoa justa, alguém que segue o caminho da retidão e tem animais em casa. Ele sabe cuidar deles, entende suas necessidades. O justo conhece a alma de seu animal, significa que ele reconhece o que seu animal precisa, quanta comida, quanta pausa para descanso. No passado, os animais eram usados no trabalho. Bois, burros, cavalos, camelos. Uma pessoa poderia explorar seu animal até que ele colapsasse de exaustão, pois o animal não tinha escolha, obedecia às ordens do dono. Mas um homem justo age diferente. Ele conhece seu animal, entende suas limitações e suas necessidades. Mesmo que utilize o animal para o seu sustento, como um boi para arar a terra, um cavalo para transporte ou um burro para carregar cargas, ele sabe estabelecer limites. Ele sabe até onde pode ir e quando deve parar. Até mesmo na alimentação dos animais há um limite. Quem já teve um aquário sabe que uma das primeiras instruções ao comprar peixes é não alimentá-los demais, pois isso pode matá-los. Mas alguém pode pensar: ah, mas eu gosto deles, quero dar mais comida para que fiquem bem alimentados. O conselho é: pare. Mesmo por amor, há um limite. Isso é o que significa: o justo conhece a alma de seu animal. Ele sabe encontrar o equilíbrio, sem privação, mas também sem exagero. O conceito de ter misericórdia pelos animais, além do instinto natural de compaixão, também é ensinado pela Torá. O comentarista Malbim explica que o justo aprende como tratar os animais observando as leis do justo supremo, ou seja, Deus. Por exemplo, nossos sábios dizem que Deus sabe que os cães têm dificuldades para encontrar comida,
e por isso criou seu sistema digestivo para processar os alimentos lentamente, permitindo que fiquem saciados por até 3 dias. Outro exemplo, na Torá, no trecho do Shema Israel, está escrito: "E darei erva no seu campo para o seu gado, e então comerás e te saciarás." Os sábios questionam: por que a Torá menciona os animais antes do ser humano? Afinal, o ser humano é o ápice da criação. Se existe uma hierarquia, mineral, vegetal, animal e humano, o homem deveria vir primeiro. A explicação dos sábios é que a Torá está nos ensinando uma regra. Quem tem animais em casa deve alimentá-los antes de si mesmo. Se o animal depende de você para se alimentar, não é permitido sentar-se para comer antes de garantir que ele já tenha comida disponível. Por quê? Porque uma pessoa saciada não sente mais a fome do outro. Enquanto você está com fome, você lembra do seu animal. Mas depois de comer, um telefonema ou qualquer distração pode fazê-lo esquecer, e o animal pode acabar passando fome por horas, ou até o dia seguinte. E isso é um sofrimento proibido pela Torá. A preocupação com o bem-estar dos animais aparece em vários trechos da Torá e nos ensina uma grande lição sobre equilíbrio e responsabilidade. Isso não é um decreto rabínico, é uma proibição da Torá que proíbe machucar os seres vivos. Por isso, a Torá também ordenou: "E dei a erva no teu campo para o teu gado, e depois para ti mesmo." Portanto, uma pessoa que sabe que não é capaz de cumprir essa responsabilidade não pode ter animais de estimação se não puder garantir que nunca passarão fome. É proibido para essa pessoa criar animais. Quer ter um animal de estimação? Quando for a uma loja de animais para comprar um, pergunte-se primeiro: sou capaz de fornecer alimento para ele? Porque se um animal estiver sofrendo, o Ari Hakadosh, Rabi Isaac Luria, explica, segundo a Cabala, que isso pode causar dano ao seu dono. O próprio dono pode ser afetado. Não é como um carro que você pode deixar por uma semana sem combustível. Nada acontecerá. O animal depende de você. Se estivesse na natureza, conseguiria se virar sozinho. Mas quando você o traz para sua responsabilidade, torna-se responsável por ele. A pessoa aprende com o justo supremo. O Malbim explica o quanto Deus tem misericórdia dos animais. De fato, ao observarmos a natureza, vemos a precisão divina em garantir que cada criatura tenha exatamente o que precisa. Se um animal tem alguma deficiência, ele recebe imediatamente uma compensação de outra maneira. Por exemplo, ao comparar predadores com herbívoros, percebemos algo muito interessante na estrutura de suas cabeças. Onde estão posicionados os olhos dos predadores? Na frente do rosto. Em contraste, os herbívoros têm os olhos posicionados nas laterais da cabeça e cabeças alongadas. Por quê? Porque se uma zebra, por exemplo, enterrasse sua cabeça na grama com olhos voltados para a frente, como os predadores, tudo o que veria seria a grama. De repente, sentiria um golpe por trás, seria pega por um predador. O que Deus fez? Colocou os olhos da zebra nas laterais. Dessa forma, mesmo enquanto come, ela consegue perceber movimentos ao redor e fugir. Todos os herbívoros, veados, antílopes e outros, receberam essa característica para se proteger. Por outro lado, os predadores se beneficiam de ter os olhos na frente da cabeça, assim eles têm um foco central na presa que desejam caçar. Os animais carnívoros têm suas mandíbulas. Que dentes eles têm? Dentes que são perfeitos para rasgar a carne. Os herbívoros têm 2 fileiras. Na frente, 2 fileiras de dentes. Eles têm dentes adaptados para arrancar a grama dos lados, dentes adaptados para triturar grandes quantidades de grama. Existem animais herbívoros que são ruminantes, para que, quando estão no campo, não fiquem expostos aos predadores. Então, quando estão no campo e expostos, eles apenas cortam e engolem, sem perder tempo, mastigando. Mas eles têm 2 estômagos. Eles têm um estômago de reserva. Eles cortam e colocam lá dentro. Depois, vão para um lugar escondido. Sentam à sombra,
Ficam lá na caverna, onde querem, em um lugar onde ninguém os ataque, e só então mastigam novamente, e só depois disso entra no estômago de digestão. Como o Santo Bendito seja Ele cuida dos animais, dando a cada um as necessidades que ele precisa. Existem animais cuja camuflagem é impressionante. Uma pessoa que quer ver a presença de Deus, saber que há um Criador do mundo, basta olhar para os animais com cores de camuflagem. Você não entende como essa borboleta recebeu cores de camuflagem, porque ela vive em troncos de árvores e tem exatamente os desenhos e as cores do tronco quando ela se posiciona sobre ele. Ninguém percebe que ela está lá. Ela parece parte do tronco. Mas esse é o mundo vegetal. Esse é o mundo animal. Como ele soube que precisava disso? Porque há um Criador que o criou e deu a ele a camuflagem. Não é por acaso, cada um se desenvolveu de maneira específica. No livro A Revolução do Pensamento 2, você pode ver muitos exemplos no final do livro, nos capítulos que tratam da evolução e refutação da teoria da evolução. Nos primeiros capítulos, você verá muitos exemplos como esse de animais, seja do mundo dos répteis ou das borboletas, onde você observa sistemas de defesa. Um exemplo disso é mostrado em uma imagem de uma borboleta. Quando ela está com as asas fechadas, você vê que suas asas têm desenhos, como se fossem olhos, na ponta de cada asa. O interessante é que essas borboletas voam mais devagar do que outras borboletas, o que as torna presas fáceis. Pássaros pequenos que caçam insetos podem facilmente pegá-las, porque voam mais devagar. Mas, surpreendentemente, quando esses pássaros pequenos se aproximam para capturá-las, ao ver a imagem de um grande olho nas asas da borboleta, eles ficam assustados e desistem de atacá-la. Isso ocorre porque a borboleta, ao abrir suas asas, revela um desenho que imita um rosto de uma coruja, o predador dos pequenos pássaros. Ao ver a borboleta com as asas abertas, os pássaros pequenos acreditam que estão diante de um inimigo muito maior e acabam fugindo em vez de atacar. Isso parece incrível, mas a verdade é que antes de nascer, a borboleta já sabia quem era seu inimigo e quem era o inimigo de seu inimigo. Ela provavelmente pediu ao Criador para desenhar em suas asas a imagem do inimigo de seu inimigo, para que os predadores de pequenos pássaros se assustassem com ela. Isso é uma prova de que há um Criador no mundo. Cada ser foi criado com precisão e propósito, e a natureza está cheia de exemplos como esse. O Malbim diz que, quando uma pessoa observa esses detalhes, percebe como Deus tem misericórdia de todas as suas criaturas, dando a cada uma delas o que precisa. Assim, entende-se o versículo: o justo conhece a alma de seu animal. Provérbios 12:10. Aprendemos isso com Deus. Se o Criador se preocupa com os animais, nós também devemos cuidar deles. Sim, o ser humano é o ápice da criação, e o mundo foi feito para servi-lo, mas ele deve compreender as necessidades e capacidades dos animais e agir de acordo com isso. Se isso vale para os animais, muito mais ainda para os seres humanos. Uma pessoa justa tem compaixão pelos outros. Ela se preocupa com os sentimentos das pessoas ao seu redor, com seus amigos, e faz o possível para ajudá-los. Ela evita sobrecarregar os outros com palavras e exigências desnecessárias. Isso se aplica até a um chefe no trabalho. Ele pode ter poder sobre seus funcionários, que precisam do emprego, mas se ele tiver um coração e uma consciência, se tiver temor a Deus, não deve explorar sua posição para oprimir os empregados. Ele precisa lembrar que são seres humanos, com suas próprias dificuldades e dignidade. Deve saber dar uma palavra de incentivo e até mesmo fazer críticas de forma respeitosa. Se um justo conhece a alma de seu animal, quanto mais deve cuidar dos seres humanos? O versículo continua: mas a misericórdia dos ímpios é cruel. Ou seja, até quando os ímpios demonstram misericórdia, a crueldade é embutida em suas ações. O que isso significa? Rabbeinu Yonah, que viveu há cerca de 750 anos, explica este versículo no seu comentário sobre Provérbios. A questão é que, mesmo no momento em que o ímpio demonstra compaixão, ele ainda age com crueldade.
Uma pessoa má tem maldade dentro de si. Mesmo quando parece estar ajudando, sua ação pode conter elementos de crueldade. Se ele dá caridade a um pobre, pode fazê-lo de maneira humilhante. E isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, se ele oferece comida ao necessitado em sua casa, mas não presta atenção nele, não lhe dirige a palavra ou o trata com desprezo, demonstrando arrogância. Ele pode permitir que o pobre coma, mas sem mostrar empatia, sem acolhê-lo de forma respeitosa. Sobre isso, os sábios disseram no Talmud, Kiddushin: há quem alimente seu pai com fazão e seja punido por isso. Honrar os pais é um grande mandamento, mas há um caso no qual alguém pode dar a seu pai uma comida luxuosa, como fazão, e mesmo assim ser castigado. O Talmud explica: imagine um homem que se tornou rico, mas seu pai foi criado na pobreza. Quando o pai pergunta de onde vem toda aquela fartura, o filho responde friamente: cale-se e coma. Esse filho, apesar de estar oferecendo uma refeição cara, está desrespeitando seu pai e será punido por isso. Por outro lado, há outro caso mencionado no Talmud: há quem faça seu pai moer grãos com pedras pesadas, e por isso receba uma grande recompensa no mundo vindouro. Como pode ser? O exemplo trazido é de uma época em que as autoridades governamentais convocavam um membro de cada família para servir ao rei. A família podia escolher quem enviar. Um filho, sabendo que o trabalho forçado sob o rei poderia ser cruel e perigoso para seu pai idoso, decidiu ir no lugar dele. Mas, para sustentar a família, o pai teve que trabalhar moendo grãos manualmente. Mesmo assim, o filho ganhou uma grande recompensa no mundo vindouro, porque fez isso por amor e para proteger seu pai. Disso aprendemos que não basta dar algo a alguém. A forma como fazemos isso também importa. Há pessoas cuja misericórdia é, na verdade, um tipo de crueldade. Alguém pode doar dinheiro, mas humilhar a pessoa necessitada ao fazer isso. Pode ajudar os outros, mas se gabar disso e expor a caridade de maneira que cause constrangimento. Portanto, o verdadeiro caminho da justiça é ajudar com equilíbrio e respeito, sempre considerando os sentimentos da pessoa que está sendo ajudada. A bondade genuína não é apenas dar, é dar com dignidade. Há uma história sobre o rabino Akiva Eiger, que foi o grande sábio de sua geração, e até hoje é reverenciado no mundo das yeshivot. No momento em que um rabino menciona em sua aula que agora veremos uma questão levantada por Rabi Akiva Eiger, uma eletricidade percorre o ambiente. Ele era um gênio de tal magnitude que seus questionamentos e raciocínios no Talmud exigiam um esforço imenso para serem compreendidos e desvendados. Ele foi o líder de sua geração há cerca de 150 anos. Os pobres de sua cidade sabiam que a noite mais especial para eles era a noite do Seder de Pessach, pois quando o rabino dizia no início do Seder: todo aquele que tem fome, venha e coma, todo aquele que precisa, venha e celebre Pessach conosco. Ele realmente queria dizer isso. Ele preparava previamente uma mesa muito longa em sua casa, e junto à sua família, todos os pobres eram convidados, independentemente de sua aparência, roupas rasgadas ou gastas. Era um privilégio participar do Seder na casa do rabino. Mesmo uma pessoa rica consideraria isso uma honra, mas o rabino abria as portas apenas para os necessitados. Ele lhes fornecia tudo o que precisavam: vinho, matzot e tudo mais. Conta-se que, em um certo Seder, antes mesmo de começarem, todos se levantaram para recitar o Kiddush, pois há 4 taças de vinho no Seder, e a primeira delas é a do Kiddush. De repente, um murmúrio percorreu os pobres presentes. O rabino, com um olhar atento, imediatamente entendeu o que havia acontecido. Cada pessoa tinha um cálice cheio de vinho, e um dos pobres, tomado pela emoção, acabou esbarrando em seu copo, derramando uma grande mancha de vinho sobre a toalha da mesa. Todos os outros olhavam para ele com desaprovação. Afinal, o Seder mal havia começado e já havia ocorrido um incidente. Eles estavam na casa do grande rabino, e agora esse homem havia cometido um erro embaraçoso. O pobre, que era uma pessoa muito sensível, queria desaparecer de vergonha.
O rabino, sem hesitar por um segundo, discretamente empurrou a perna da mesa com o pé e inclinou seu próprio cálice, fazendo com que seu vinho também se derramasse. Então, ele segurou a mesa e disse: depois da festa, precisaremos consertar esta mesa. Já são 2 cálices derramados aqui. O pobre imediatamente se acalmou. Ele percebeu que não era apenas ele. Até o rabino havia derramado seu vinho. Isso é um exemplo de alguém que tem sensibilidade pelos outros, que percebe imediatamente quando alguém está envergonhado e busca uma forma de aliviar sua situação. Sim, a toalha pode ficar manchada por algumas horas durante o seder, mas o mais importante era que esse homem não passasse por um constrangimento. Isso nos ensina que a abordagem é mais importante do que a própria doação. Qual é a lição disso, segundo o rei Salomão? O rei Salomão diz: o justo conhece a alma de seu animal. Provérbios 12:10. O Gaon de Vilna e outros sábios explicam esse versículo como uma metáfora. O ser humano é composto de 2 partes. O corpo é como o animal da pessoa, e a alma é o verdadeiro ser humano. Em outras palavras, nosso corpo é como um animal sobre o qual nossa alma cavalga e conduz. O justo, que vive de acordo com as leis da justiça, dá a cada um o que lhe é devido, ao corpo o que ele precisa e à alma o que ela necessita. Esse é o equilíbrio que devemos buscar. Não extremar-se demais em um lado ou no outro. Não devemos negar as necessidades do corpo, mas também não podemos negligenciar a alma, que precisa de seu alimento espiritual. O Malbim, um dos grandes comentaristas da Torá, que viveu há cerca de 120 anos, explicou isso de maneira brilhante. Ele escreveu comentários sobre todo o Taná e, em suas interpretações, ele revelou detalhes impressionantes das profecias bíblicas. Ele profetizou, com base nos versículos, que antes da vinda do Messias, o povo judeu retornaria à terra de Israel. Haveria um governo judeu no país, e os judeus liderariam o mundo em diversas áreas, mas esse governo não seria baseado na Torá. Dentro do povo judeu, haveria 2 grupos, os religiosos e os não religiosos, e eles entrariam em conflito entre si. Na época em que o Malbim escreveu isso, ninguém sequer imaginava que o povo judeu voltaria a ter um estado próprio. No entanto, ele interpretou essas profecias de maneira tão clara que hoje vemos que seus ensinamentos se concretizaram. Agora, voltando ao versículo de Provérbios, o Malbim explica que o justo conhece a alma de seu animal. Significa que a pessoa justa reconhece que tem um corpo e uma alma. O segredo do sucesso na vida é dar a cada um o que ele precisa. O corpo deve receber o que é necessário dentro dos limites permitidos pela Torá, e a alma também precisa de seu alimento espiritual. Esse equilíbrio é o que traz felicidade verdadeira, porque se exagerarmos, como diz o versículo em outro lugar, encontrei mel, coma-o, mas ele vai te enjoar. O homem que exagera no corpo vê-o apenas como matéria, apenas desejos, todos os tipos de desejos que existem no mundo. Onde quer que possa, ele vai satisfazer seu corpo, e de repente ele descobre que sua sensação está muito ruim. Ele sente que tudo já está enjoativo, tudo é repulsivo, não tem gosto de nada, e para sentir prazer, ele precisa fazer loucuras na extremidade do excesso para, ainda assim, sentir que está realmente aproveitando alguma coisa, porque exagerou. Mas a pessoa que entende sua alma sabe dar ao corpo o que ele precisa, dando o equilíbrio correto, e não chega à situação de comer até se fartar e depois vomitar. Ele sabe onde se satisfazer e onde parar, segundo as regras que a Torá deu. Na Gemará está escrito: vamos pegar o exemplo do desejo mais forte que existe no corpo humano. A Gemará diz que o homem tem a língua, que é um órgão pequeno, mas que satisfaz a fome e o desejo. Esse órgão é o da aliança, e quando ele é satisfeito, depois de suas necessidades, ele se torna mais e mais faminto, e então esse homem já não encontra satisfação em nada e precisa chegar à loucura para sentir algo. Mas se ele se controla, ou seja, não lhe dá o que ele quer, ele sabe que a Torá, ao Criador do mundo,
que nos deu orientação sobre o que é permitido e o que é proibido. A Torá não limita o homem a se abster de mulher por toda a vida, como no cristianismo, na Igreja Católica. De qualquer forma, existe essa abordagem que diz que é preciso se abster de mulher por toda a vida. O judaísmo não adota essa abordagem. O judaísmo diz que a plenitude do homem vem por meio da mulher, como diz o rabino Shimon Bar Yochai no Zohar. Toda alma, antes de vir ao mundo, é composta de duas partes conectadas, uma parte masculina e uma parte feminina. Esse é o formato da alma. Quando ela desce ao mundo, ela se divide em duas partes. A parte masculina entra no homem, a parte feminina entra na mulher, e elas se tornam uma alma novamente na hora do casamento. Eis que tu és consagrada a mim com este anel. É quando as almas se unem. E também existe o mikve no judaísmo, e então eles vão morar juntos. Isso é o desejo de Hashem. O que deve fazer o homem quando seu desejo o ataca? Existe um excelente conselho que é válido tanto para o relacionamento conjugal, para a paz no lar, a educação dos filhos, quanto para vencer o mau desejo do homem quando ele o ataca. Vamos pegar o exemplo da educação dos filhos. Um filho de 15 anos vem até o pai e diz que quer que ele compre algo para ele. É algo muito importante para ele, mas é um pouco caro. O pai está desempregado há alguns meses. Em breve ele será contratado e o sustento voltará, mas por enquanto a situação financeira em casa não está muito boa. A tendência natural é que quando um filho chega e pede algo e o pai não entende qual é a pergunta, ele pensa: de onde vou arranjar isso agora? Então, normalmente, a reação é uma repreensão. Você não vê que estou desempregado há alguns meses? Onde você quer que eu consiga isso? Não tem chance de você receber. Existe uma outra opção. Em vez de dizer o não, pode-se dizer o mas. Eu realmente adoraria comprar isso para você, e acredito que isso vai acontecer, mas não agora. A situação financeira não está muito boa, mas com a ajuda de Deus, em breve voltaremos à boa situação, e eu vou comprar para você. Há uma grande diferença entre começar com não, mas, e começar com sim, mas. Se a esposa diz ao marido que já faz muito tempo que não temos um tempo de qualidade juntos, sair para comer algo ou fazer algo juntos, um homem sábio responde à sua esposa com prazer. Ele sabe que esta semana está muito ocupada, ele não pode sair essa semana, mas ele responde com prazer: na próxima segunda-feira faremos isso. Na próxima semana. Se ele não for sábio, ele diz: não posso essa semana, está tudo muito corrido. A resposta é a mesma. Mas por que começar com um não e depois dizer sim? Em vez disso, comece com sim, mas com a condição de que será na próxima semana. A diferença é grande quando começamos com um não e depois uma condição, e quando começamos com um sim, mas com uma condição, mesmo que no final da frase a resposta seja a mesma. Da mesma forma, em questões alásticas e em assuntos contrários ao desejo, quando o mau desejo ataca, em vez de dizer não, 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 isso é proibido, diga assim: certamente o que você quer, eu vou te dar. Isso é permitido, mas não agora. Quando eu estiver casado, espere. Tudo será permitido no devido tempo. Imagine que você está em uma viagem ao exterior, com muita fome, e há restaurantes cujo cheiro chega até você. Você está em um voo com não-judeus e garçons servindo comida, e você está com fome. Em vez de dizer a si mesmo, não, 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 diga: certamente vou comer, não vou morrer de fome, mas não agora. Vou esperar até chegar a um lugar onde a comida seja kosher, e lá vou comer. Enquanto isso, vou esperar e receber recompensa por cada momento de autocontrole, porque a recompensa é proporcional à dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. Mas não se preocupe, eu farei isso de forma permitida. Diga a si mesmo o sim, mas faça a correção de forma permitida. E então você se sentirá mais calmo consigo mesmo, mais feliz socialmente,
quando usar esse método com seu marido, com sua esposa, com seus filhos no trabalho. Quando um dos seus empregados chega e diz: eu preciso de um aumento de salário, o que estou recebendo não corresponde ao meu trabalho e esforço, você pode respondê-lo com desprezo e mandá-lo embora. Ou pode dizer: na administração, realmente estamos considerando aumentar seu salário porque você realmente trabalha muito bem, caso ele realmente seja assim. Mas estamos aguardando o momento em que o negócio se expandirá o suficiente para podermos nos permitir fazer isso. A resposta é a mesma. Mas por que dar-lhe uma sensação negativa? Não se sinta obrigado a isso. Se realmente tiver a capacidade e achar que ele merece, pelo contrário, dê-lhe para que ele se sinta bem. Mas mesmo quando você recusa, faça isso da maneira certa. Quando alguém vem pedir sua ajuda, pode ser uma pessoa que bate à sua porta pedindo esmola, pode ser alguém na rua pedindo esmola e você nem sabe para onde ele vai levar o dinheiro. Então, talvez ele vá comprar coisas que não são boas. E você quer recusar? Há uma diferença em como você recusa, se recusa de forma desdenhosa ou se recusa com desculpas. Essas são coisas pequenas, mas que têm um grande impacto na personalidade da pessoa, na alma da pessoa e até elevam a própria pessoa. A pessoa atinge níveis totalmente diferentes. É isso o que ele diz aqui. O justo conhece a alma de seu animal, mas a misericórdia dos ímpios é cruel. No sentido figurado, a pessoa que tem misericórdia do animal dentro de si, ou seja, das suas paixões, e deixa o corpo seguir as suas vontades, ela sente que está sendo misericordiosa com o corpo. Por isso ela permite. Se ela tem vontade de fazer algo, ela faz. Se ela tem vontade de se irritar, ela se irrita. Se ela quer comer aquilo, ela come. Se ela quiser tocar nisso, ela toca. O rei Salomão diz: saiba que você está sendo cruel consigo mesmo, porque se você sabe qual é a verdade, mas segue o que é errado, naquele momento pode até ser mais agradável, mais divertido, mas isso é crueldade, porque em algum momento isso vai se voltar contra você. Existe uma regra importante: a estratégia mais eficaz do mau desejo é enganar a pessoa, fazendo-a pensar que se ela obedecer a Deus, vai perder este mundo, mas ganhará o mundo vindouro. Ele faz a pessoa acreditar que se ouvir a Deus, ela ganhará o mundo vindouro, mas terá que sacrificar o mundo atual. Mas é exatamente o oposto. A pessoa que ouve as instruções de Deus descobre que não só no mundo vindouro, mas também neste mundo, ela vai desfrutar muito mais. O rabino Nahum Weinberg, de abençoada memória, chefe da Yeshiva Esh HaTorah, foi o primeiro a começar a atrair judeus após a criação do Estado de Israel e já faleceu. A Yeshiva Esh HaTorah, em Jerusalém, conhecida por estar próxima ao Muro das Lamentações, é uma yeshiva para judeus que retornaram à fé, principalmente americanos. Ele costumava descer ao Muro das Lamentações antes e depois da Guerra dos 6 Dias, em uma época em que ainda não era possível chegar tão facilmente ao muro. Ele também estava ativo em outros lugares. Depois, quando o local foi conquistado, ele desceu ao muro. Ele via turistas americanos, rapazes com cabelos longos e guitarras, que na época estavam na moda, se vestindo de uma maneira diferente. Ele se aproximava deles, sempre sabia como iniciar uma conversa de forma agradável, convidando-os para a yeshiva para um encontro, para sentar e aprender. Muitos viraram religiosos graças a ele e não se misturaram com os gentios. Ele era americano de origem, então falava a língua deles. Ele também atraiu muitos israelenses, mas a Yeshiva Esh HaTorah, em Jerusalém, era principalmente para americanos. No final de sua vida, ele disse o seguinte: quando comecei a atrair judeus para o judaísmo, o que realmente me motivava? Por que me dediquei tanto a isso e sacrifiquei minha vida por essa causa? Eu queria que eles tivessem um mundo vindouro. Me preocupava com o que aconteceria com eles no mundo vindouro, mas ele disse: nos últimos anos, comecei a atrair judeus para o judaísmo, primeiro, para que tivessem um bom mundo aqui, porque mesmo no mundo aqui, já não tem nada.
uma pessoa que não segue o caminho de Hashem, eu comecei a ter pena deles. Para onde vão as casas que estão se desmoronando? Não há bom relacionamento com os filhos. Há brigas de várias formas que as pessoas nem imaginam. Quando você segue o caminho de Hashem, com as instruções do Criador, embora as instruções do Criador tenham um limite, elas são para o seu bem, pois Ele te ama. Aquele que te criou quer que você tenha o melhor aqui e no mundo vindouro. Então você pode perguntar, se é assim, por que me limitou? Por que colocou cercas ao meu redor? Você me diz para desfrutar até aqui e até ali, mas eu quero desfrutar mais. A resposta é, diz o Criador, porque eu te criei e criei o mundo. Após a cerca que eu coloquei, a uma distância de 2 metros ou 50 metros, há um buraco. Eu não quero que você caia nele, então coloquei a cerca para te proteger. A pessoa que quebra essas cercas, no começo, pensa que está se divertindo, que está aproveitando do que fez, mas de repente ela descobre, sem saber em que momento, que caiu no buraco, justamente na área onde queria se divertir. Tudo se transforma em um mecanismo de destruição que se inverte. Mas, quando uma pessoa segue as instruções de Deus, ela vê os benefícios, e essas coisas podem ser comprovadas. No livro Chaves para a Vida, dedicamos alguns capítulos a um assunto que trata da busca espiritual. Alguns capítulos falam sobre o que os mandamentos proporcionam à pessoa neste mundo, o que eles contribuem para o bem-estar dela neste mundo. Existem vários estudos sobre a kashrut, leis dietéticas judaicas. A saúde da pessoa que come alimentos kosher é superior. A conexão entre saúde e kashrut vai de mãos dadas. No passado, foi publicado um estudo nos Estados Unidos que não entendia por que 50% das pessoas que comiam kosher eram tanto judeus quanto muçulmanos. Há muitos muçulmanos lá que consomem alimentos kosher porque não confiam nos alimentos comuns. Então optam por comida kosher judaica. E geralmente esses alimentos são mais caros porque exige mais investimento em certos produtos. O supervisor de kashrut também custa, e tudo isso aumenta o custo. Descobriu-se que os produtos kosher nos Estados Unidos são, em relação à quantidade de pessoas que consomem comida kosher, muito mais caros do que deveriam ser. Deveriam custar o mesmo, mas na verdade são mais caros. As vendas desses produtos são muito maiores. Acontece que há muitos cristãos que preferem comprar apenas alimentos que têm o selo kosher judaico. Eles só compram produtos com esse selo porque sabem que isso garante uma alimentação mais saudável. Aqui em Israel, quantas vezes se divulga que alimentos kosher não são realmente kosher e foi vendido, por exemplo, carne de boi, que na verdade era carne de burro, que foi trazida das regiões ocupadas, e só depois de algum tempo na Europa esses casos se tornaram públicos e causaram grandes escândalos. Quando ficou claro o que de fato estava sendo vendido para as pessoas, mesmo para aqueles que não comem kosher, também para os que salgam a carne. Trouxemos essa pesquisa também no livro. Pois, para o povo de Israel, é proibido comer carne antes que ela tenha sido salgada, com sal grosso, não com sal fino de casa. E toda carne kosher, depois de passar pelo processo de abate, o que precisa ser feito nas fábricas é salgar a carne. Ela é imersa em água salgada, ou então lavada bem. Nós a imergimos em sal, não em água salgada. Depois lavamos bem. E o sal grosso puxa o sangue para fora. Depois, o sal é removido por uma lavagem cuidadosa. Ou, se não se quiser salgar, pode-se assar a carne. Quando a carne é assada, o fogo também puxa o sangue para fora, pois não é permitido comer sangue. Descobriu-se também que, em termos de kashrut e saúde, a carne que é salgada tem menos chances de ser contaminada por bactérias do que a carne que está saturada de sangue nos matadouros de não-judeus nos Estados Unidos, onde vendem carne que não foi salgada. As bactérias presentes em carnes desses matadouros são alarmantes. O que se encontra nos laboratórios ao examinar a carne kosher
é que a quantidade de bactérias é muito menor, o que significa que a saúde da pessoa não é prejudicada. Há ainda uma lista de coisas que mostram como kashrut e saúde caminham juntas, como a circuncisão, que previne muitas doenças. Foi descoberto que a pele do prepúcio, quando removida, se conecta mais facilmente a certos vírus e bactérias, como o HIV. Uma pessoa que é circuncidada tem 70% menos chance de contrair HIV do que uma pessoa não circuncidada. Em alguns países da África, foi feito um convite para delegações de Israel realizarem circuncisões lá, e as pessoas estavam fazendo fila para isso, porque viram que a doença estava causando muitas mortes. Eles investem milhões em vacinas, mas não conseguem chegar a mais de 30%, enquanto a circuncisão reduz em 70% o risco de infecção. Nós fazemos a circuncisão não por motivos de saúde, mas porque foi isso que Deus ordenou na Torá. No entanto, houve uma recomendação do Departamento de Saúde do Zelero, quando Hillary Clinton era ministra da Saúde, sugerindo que todos os meninos fossem circuncidados por razões de saúde, sem relação com religião. Na Inglaterra, todos os príncipes, inclusive o atual rei, são circuncidados. O principal morrel de Londres, por exemplo, era responsável por isso. Por quê? Porque a rainha anterior investigou e chegou à conclusão de que isso ajuda a prevenir doenças dentro da família real. Assim também com o Shabat, Tefilim e todas as mitzvot. Cada mitzvah que a pessoa cumpre tem benefícios, não apenas para o mundo vindouro, mas também para este mundo. As nações do mundo, os não-judeus, que não têm todas as mitzvot da Torá, seguem as 7 leis de Noé. Mesmo eles, quando cumprem essas 7 leis, ganham o que podem ganhar, como a proibição de idolatria, por exemplo, e são fiéis ao Criador do mundo. Eles não devem praticar idolatria, não devem acreditar que um ser humano é um Deus. Devem observar a proibição de relações incestuosas, sendo proibido para um não-judeu ter relações com a esposa de outro homem, com a mãe, irmã ou filha. Eles devem também observar a proibição de homicídio, de comer membros de um animal vivo, de causar sofrimento a animais, e também devem abençoar o nome de Deus corretamente, sem blasfêmias. A 7ª mitzvah é que eles devem estabelecer um sistema judicial justo, onde as disputas sejam resolvidas de maneira justa. Mas, em comparação com o resto do mundo, a Torá deu esses 7 mandamentos, e também, sobre isso, o versículo diz: o justo conhece a alma de sua besta. O corpo precisa receber o equilíbrio certo, o que é permitido e o que não é. Os judeus, com seus mandamentos, estão no caminho certo. Quando a pessoa segue seus mandamentos, ela alcança uma vida correta. O corpo recebe o que precisa, e a alma também recebe o que precisa. Não falamos muito sobre a alma, mas ela é essencial. O fato de uma pessoa dar à sua alma alimento espiritual, como o estudo da Torá, a prática dos mandamentos e boas ações, é o alimento da alma. Quando a pessoa vive de acordo com esse equilíbrio, ela está sempre feliz e satisfeita, porque sabe que não é um animal. Ela tem instintos, tem um corpo, mas não se deixa dominar por ele, pois tem limites. E também não tenta se abster de tudo até perder o gosto por tudo na vida. O equilíbrio traz felicidade e alegria de viver para a pessoa. Para concluir, dedicamos essa aula à proteção do povo de Israel, dos soldados de Israel, em todos os lugares em que estiverem. Que o Santo Bendito, seja Ele, abençoe todo o público que está aqui, todos os ouvintes e telespectadores, em cada palavra silenciosa. Amém.